Olá, sejam bem-vindos ao Portal Line 7. Sempre é um prazer falar com todos vocês e hoje nós vamos ter aqui um bate-papo muito legal. E se eu fosse você, não perdia nenhum minuto desse bate-papo que nós vamos ter aqui. E é sempre um prazer receber convidados nessa mesa. Mas hoje, em especial, nós estamos recebendo alguém que é muito importante e alguém que tem uma grande representatividade na cidade de Brumadinho. E eu tenho o prazer de receber aqui na nossa mesa a Cíntia. Cíntia, seja bem-vinda. Caleb, muito obrigada. Estar com vocês me deixa muito honrada, porque nós sabemos do prestígio da Line 7. Eu agradeço o convite e espero comunicar de modo que a gente consiga, de fato, levar as informações de saúde para quem nos assiste. Que legal. Ó, eu vou passar. Ó, olha só, gente. Eu vou tentar falar, mas olha o tamanho do currículo da nossa secretária de saúde da cidade de Brumadinho. Ó, Cíntia Pedrosa, ela é advogada, bacharel em ciências contábeis e especialista em direito público e saúde pública. Atua na área há mais de 20 anos e também é consultora de saúde pública, é isso? Desde 2019. Confirma? Confirma. Ó, e tem um outro detalhe aqui, ó. Atuou também em São Gonçalo de Pará, Pitangui, Onça de Pitangui, Igarapé e entre outros lugares, outras cidades. E foi gestora municipal de saúde das cidades de Mário Campos e Juatua. Eu já fiz uma apresentação deste tamanho, mas eu ainda assim quero que você aproveite o espaço para se apresentar também para o nosso público, porque um currículo desse é de alguém que com certeza é muito competente, né, gente? Gente, fica à vontade, por favor. Obrigada, Caleb. Não pela competência, mas pela dedicação. Eu iniciei na saúde como secretária do secretário de saúde e eu já estava fazendo o curso de Direito. Sim. Então, eu me formei, passei na OAB e fui assumir o primeiro desafio de ser secretária de saúde. Na época, eu era a mais jovem do estado. Tinha 22 anos, que foi em Mário Campos, um município bem próximo de Brumadinho. Depois, eu continuei na área da saúde, interrompi e falei assim, não vou trabalhar com esse meio político, porque é um cargo político. E aí teve um desgaste, eu falei assim, agora eu vou estudar para concurso. Fiquei estudando para concurso, eu já estava, porque assim, no direito, o desafio é o português. Porque o direito você tem que fechar, tá? No concurso, o direito tem que ser 100% e vai passar aqueles que alcançarem o próximo de 100 em português. Então, eu já estava com aproveitamento de 98% em português. Então, eu já estava no patamar bom. E aí, o meu amigo me convida, vem ser adjunta de saúde aqui comigo, no dia do meu aniversário. Aí, eu achei que aquilo era um presente de Deus, falei, não vou estudar para o concurso mesmo, vou voltar para a saúde. Voltei para a saúde e todo o período em que eu tive a oportunidade, eu estudava. Então eu fiz, já estava formado quando eu fui secretária em Mário Campos, que eu tive essa primeira oportunidade, eu já tinha formado Direito. Depois, então, eu fui para Sarzedo como adjunta de saúde. E à medida que eu tinha oportunidade, então eu fiz depois o curso de especialização em Direito Público, depois o curso de especialização em Saúde Pública, e aí, mais recentemente, eu fiz o curso de Ciências Contábeis, porque eu assumi esse desafio de trabalhar com consultoria. Sim. E aí, na consultoria, porque a saúde é o quê, Caleb? Para você? Para mim é prioridade. Mas ela é um direito, não é? Direito, sim. Então você concorda comigo que o profissional do direito, ele sabe o que é saúde? Sim. É fácil. Entretanto, na administração pública, você lida com orçamento, com execução financeira, com dinheiro. Então, exige também do gestor ter esse curso de Ciências Contábeis que eu formei recentemente, que foi o último curso que eu... É o curso mais recente. É o meu curso mais recente. Não é muito legal, não, mas é necessário. E aí eu uso as palavras de uma grande amiga, a nossa delegada, que é uma leoa, então, doutora Roseli. Eu não faço só aquilo que eu gosto. Eu faço o que precisa, o que é necessário. O que é necessário. Então, foi o que eu levei para a minha carreira profissional.
Gente, isso é muito interessante. E a gente vê aí que não tem como chegar num patamar desse sem uma palavra chamada dedicação. Dedicação. Se não tiver dedicação, não tem como alcançar voos como esse. Exato. Agora, hoje você está ali como secretária de saúde na cidade de Brumadinho, não é? Se a gente for, dentre as muitas perguntas que eu poderia fazer para você hoje, Cíntia, qual é o grande desafio quando você assumiu a pasta? Qual foi o grande desafio que você olhou dentro daquelas demandas e você disse assim, vou ter que trabalhar muito aqui? Qual foi assim que te deu mais gás para poder entrar? Porque, historicamente, a Brumadinho foi construída uma estrutura de saúde boa. Sim. É boa. Então, quando você lida com uma coisa que é boa, é desafiador. Por quê? Porque o nosso desafio foi mostrar, evidenciar que ela é boa, mas que ela já poderia ser muito melhor. Muito melhor. Então, nós assumimos com problemas estruturais no hospital que tinha um problema de vazamento, período chuvoso, aquela complicação. Ainda hoje, a gente ainda está corrigindo esses defeitos para deixar um ambiente bonito, mas um hospital de 60 leitos, em que quando nós fomos fazer as visitas em alguns momentos, especialmente mais no período de transição, o hospital vazio, por uma baixa ocupação, e a UPA, que é a unidade de pronto atendimento, cheia de paciente internado. Então, era bom, mas não era o que deveria acontecer. Poderia ter sido melhor utilizado, e esse é o nosso desafio, mostrar para a população que nós temos um compromisso de verdade, e é com a gente. Eu moro lá, minha família mora lá, nós estamos cuidando de nós mesmos e usar essa estrutura para fazer o melhor em Brumadinho. Porque Brumadinho merece, Brumadinho sofreu muito, o nosso povo sofreu muito. Na verdade, nós temos um histórico. Se a gente for pegar aqui, fazer um balanço do histórico de Brumadinho, nós temos aí uma cidade muito sofrida em relação às questões que aconteceram nos últimos anos, vamos colocar assim. Mas também a gente tem que olhar para um outro lado, que é o seguinte, vamos comprar algo recente aqui. Em 2025, isso é um dado muito específico, vocês fizeram mais de 4.000 cirurgias, trazendo assim, vamos colocar assim, uma identidade, uma cidade que se tornou um referencial em procedimentos. Exatamente. Agora, tem o lado na qual nós acabamos de citar, foi uma cidade que passou por grandes questões muito complicadas e sensíveis, mas em vista nós temos aí uma gestão que trabalha em prol da população. Agora, como vocês chegaram a se tornar uma referência na questão de procedimentos, mais de 4.000 procedimentos realizados? É porque essa estrutura, ela é uma estrutura tecnológica. Foi deixada muita tecnologia lá dentro. Sim. E os nossos profissionais, que também a maioria deles já estavam atuando lá, muitas vezes não tinham essa oportunidade de organizar as cirurgias lá dentro do município. Então, nós começamos a fazer cirurgias em Brumadinho, com o profissional que está lá, com o equipamento que já estava lá. De última geração. De última geração e com filas. Então, não faz sentido. E entendendo a necessidade do nosso povo e do nosso potencial, organizamos e estamos já também, janeiro começou, já estamos fazendo cirurgias também. Que legal. Você tocou num bom, secretário, sobre a questão das UBS, né? Que elas teve algumas revitalizações aí, algumas reformas. Já é perceptível para a população essas mudanças? Ah, com certeza. Quem não gosta de coisa bonita? Conforto, higiene. Tem uma conversa, né? Não sei se eu posso dizer que é um ditado, que geralmente a primeira coisa que impacta é a imagem, né? Por exemplo, você vai comer algum determinado alimento. Se tiver feio, você nem prefere o bonito, que às vezes você não... prefere o bonito, mas, né? Agora, tudo que é bonito, tudo que tem uma, vamos dizer assim, uma suavidade, agrada os nossos olhos. Né? Exatamente. E isso aconteceu, foram 8 unidades básicas no ano de 2025, entregues para a população. Algumas delas
paralisadas, obras paralisadas por muito tempo. Casa Branca, que é assim, a nossa maior, um equipamento que abriga 2 equipes de saúde, numa região um pouco mais distante do centro, ficaram meses desnecessariamente com obra parada. Então, nós revitalizamos, porque tem a necessidade, sim, de revitalizar. Algumas delas nós reformamos, mas entregamos o conforto, bem-estar, higiene para o profissional, para o paciente, para quem olha e quem precisa. Porque realmente tem essa questão, sabe, Caleb? O paciente, às vezes, ele vai ocupar aquele espaço ali por um período curto de tempo. E tomara que seja curto. Sim. Mas o seu profissional? Ele está ali na ponta, ele está ali o dia todo. Então, o aspecto do conforto e da segurança, ele, para o trabalhador, ela traz, sim, uma qualidade melhor de ambiente de trabalho, que faz com que ele se sinta melhor e entregue mais qualidade nesse serviço. Com toda certeza, porque ele está ali diretamente, o tempo todo. Então, quando você tem um ambiente confortável para trabalhar, automaticamente a sua entrega também é melhor. É melhor. Exato. E que legal que a gestão tem proporcionado isso. Tem. Agora, e não só na saúde, né? Nosso time em todos, a cidade, realmente. É um time muito legal, né? É um time de jovens, assim, os meninos, o Gabriel e o Guilherme, são muito trabalhadores. Isso estimula, porque quem gosta de trabalhar com quem trabalha. Porque isso te revigora, te dá energia, te dá um gás para falar, eu vou fazer porque todo mundo está fazendo. Então, é uma cidade realmente transformada, com aspectos muito importantes na questão de saúde mental. E a gente tem esse bordão, né, Brumadinho, lugar de gente feliz. Nós sabemos, sim, que nós temos problemas a superar. Isso é um fato, claro, especialmente no contexto da tragédia crime. Mas a gente precisa de criar uma identidade que possa lembrar as pessoas de que a felicidade vem delas. Claro, vem do ambiente, vem de uma gestão que proporciona segurança, saúde, educação e esse bem-estar, mas a felicidade ela é individual. Sim. Então, trabalhar numa cidade que todo mundo trabalha, que faz de tudo para que seja um ambiente melhor, com certeza faz com que melhora a qualidade de vida. Exato. Isso é muito bom. E é o que faz a diferença. Faz a diferença é um time bem engajado, um time que fala a linguagem do povo também, que isso conta bastante, que atende às demandas, e isso é primordial. Né? E não só falar, né, Caleb? Ouvir Aí que está o problema, né? Essa é a grande dificuldade dos dias de hoje, né? Ouvir as pessoas. Porque ali você vai encontrar as questões mais sensíveis e nem todo mundo está preparado para isso. Exato. Agora, eu tenho muitas perguntas aqui, Cíntia, que eu poderia fazer, só que dentro dessas perguntas que eu faço, eu sempre percebo que vocês têm sido referencial em muitas coisas. Por exemplo, muitas pessoas de Brumadinho devem conhecer o programa Previne Brasil. Sim. Não é isso? Sim. Agora, alguns não conhecem e talvez algumas pessoas não tenham conhecimento. Aí vem uma outra pergunta. Você se tornar referencial também. Sim, também. Como é que chega nesse ponto? É saúde de ponta a ponta. Que legal. Nós trabalhamos, porque a saúde, a gente trabalha em rede. Então, tem a rede de atenção primária à saúde, a de média complexidade, né? A secundária e a terciária. E nós nos preocupamos dentro do planejamento do trabalho da saúde, porque nós começamos a trabalhar foi bem antes de 2025. Então, existe um planejamento real. E esse planejamento, ele envolveu a atenção, enquanto a gente se preocupava com a modernização da UPA, com revisão do processo de trabalho, em deixar uma UPA limpinha, reformada, e da mesma forma fazendo isso com o hospital, com o CAPS. Nós nos preocupamos com a atenção primária e preocupamos também com os indicadores, que são metas estabelecidas pelo Ministério da Saúde,
que quantifica a atuação do profissional, mas que evidencia que dentro da quantidade de pessoas que eles atendem a quantidade ideal. Então, as pessoas são acompanhadas. Lá em Brumadinho, hoje, a gente não presta só um atendimento, é um acompanhamento. E aí, essa pessoa, ela é vista na rede. Ela não vai para o posto de saúde com uma consulta simples. Se ela tiver gestante, ela já vai para uma consulta, já marca o dentista, já marca o psicólogo. Então, a gente faz com que essa pessoa ela esteja inserida dentro desse contexto de cuidado e autocuidado. Então, deixa eu ver se é isso que eu estou entendendo. Eu marquei uma consulta e ali é identificado que existem outras questões que são necessárias a serem tratadas. Então, se essas questões elas são observadas, ali mesmo eu já sou encaminhado para poder resolver em outras especialidades? Exato. E aí faz com que esses indicadores, que são esses amarados do Ministério da Saúde, eles sejam cumpridos. Porque essa pessoa, ela é rastreada, ela é acompanhada pelos agentes comunitários de saúde. Então, é um trabalho que é de ponta a ponta, é um time todo da saúde trabalhando para que a gente consiga... É claro, nós queremos sempre esse reconhecimento, mas o reconhecimento ele vem de um trabalho grande, né, nosso time todo, e de cada um. É todo mundo, mas individualmente cada profissional prestando bem o melhor trabalho. Eu falei inúmeras palavras, falei aqui competência, falei dedicação, mas tem uma palavra que a gente não pode esquecer. Que responsabilidade, hein? Meu Senhor, é uma grande responsabilidade, mas isso é bom, porque está gerando resultados para a cidade. Agora, tem uma questão, Cíntia, que é muito sensível também, das pessoas terem alguma emergência dentro de casa. Isso acontece, esse problema nós temos em todo o Brasil. Mas alguns lugares se destacam pela forma como são ágeis em algumas relações. Acontece uma emergência dentro de casa, a pessoa que está ali responsável liga para a ambulância demora às vezes 1 hora, algumas pode acontecer, dependendo da situação, nem de ir. Agora, nós temos uma cidade que reformulou toda a sua frota, modernizou toda a sua frota, e automaticamente vem uma pergunta. Com certeza, isso deve ter facilitado numa maior agilidade para atender as pessoas que estão em situação de vulnerabilidade. Vocês já conseguiram fazer esse balanço depois dessa reformulação? Com certeza. A gente tem uma revisão do processo de trabalho também na questão da urgência, que porque o serviço de urgência e emergência, ele fica a cargo do SAMU. Mas em Brumadinho, o SAMU, ele é nosso parceiro, e a nossa equipe da UPA também trabalha para dar o suporte ao SAMU, porque Brumadinho ele é uma cidade grande, extensa, que tem vários distritos, várias localidades. Então, a identificação visual, ela facilita, porque todo mundo já sabe que é a ambulância da saúde que veio para socorrer alguém. E especialmente as pessoas que têm mais dificuldade, alguém que não tem a leitura, porque ela já identifica, os veículos da saúde são todos identificados. E especialmente nesse caso da identificação visual dos veículos, ela torna mais fácil aqui em Belo Horizonte, em Contagem, quando o paciente vem, ele de longe ele já sabe que aquele é o carro que ele tem que entrar. Porque geralmente esses carros de transporte sanitário de municípios, das cidades, eles são todos iguais, né? É o mesmo carro. E aí o paciente Brumadinho não entra em carro errado. Ele vai só entrar... Só se ele quiser. Ele vai entrar no carro da saúde, porque ele tem essa identificação. Ou seja, tem toda a identificação, tem todo um acompanhamento. Exatamente. E evita também essas conversas. O motorista parou ali. Não, lá em Brumadinho ele não parou, não. Porque você já vê o carro, já sabe que é o carro da prefeitura, é o carro da saúde. Ele está identificado. E isso faz com que para os nossos profissionais também traga essa segurança de que eles não vão ser questionados, porque a gente sabe que o transporte em saúde, ele é um transporte sensível.
E esse motorista, ele tem um preparo especial. Claro que todo profissional é especial. Sim. Mas quem transporta vida e transporta para o cuidado e transporta, às vezes... Responsabilidade dobra. É muita responsabilidade. Então, eu digo que os nossos motoristas da saúde, eles transportam a vida para ser cuidada. Então, eles possibilitam o cuidado. Eles que cuidam da saúde, porque eles estão levando o paciente para serem cuidados. E isso é uma responsabilidade muito grande, ter uma frota nova, ter conforto, ter carro moderno, que, né, hoje em dia a gente sabe, quem dirige sabe que os carros estão cada vez melhores, mais tecnológicos. Cadeirinha, Caleb. Sim. Nós compramos cadeirinha de criança, coisa que não tinha. Né? Então, assim, são coisas pequenas, mas que se o gestor não acompanhar, se não tivesse preocupação em ouvir também, como que vai fazer uma boa gestão? Porque a boa gestão é aquela que escuta e atende a demanda da população. Que legal. Então, resumindo, nós temos uma cidade que, de fato, se preocupa com a saúde. Que cuida. Que cuida. Naquela não é só com a saúde, não. Eu digo, porque é um time, né? A gestão municipal, a gente precisa de todas as engrenagens, e a saúde, especialmente, porque ela é muito grande, ela demanda todas as secretarias. É sensível, né? E a gente precisa de todo mundo, porque a articulação, os trabalhos, as políticas transversais, a gente acaba precisando de um de outro. Então, assim, é o tempo conversa todo. Com o secretário, conversa com o outro. É o tempo todo com todo mundo. Com todo mundo, sim. E aí, por isso que a gente entende, de fato, que é um cuidado. Se você me perguntar com uma palavra, você está falando, né, a importância de descrever as situações por palavras. Se hoje existe uma palavra que representa a gestão atual de Brumadinho, a gestão Gabriel Parreiras, Aline Mãe do Gui, Guilherme Moraes, é o cuidado. Que legal. Isso em todos os âmbitos. Em todos os âmbitos. Aquela, eu não posso ser egoísta e puxar essa palavra sobre a saúde. Nós precisamos ser verdadeiros por, de fato, com aquilo que está acontecendo. É um cuidado em geral. Vamos colocar assim. Agora, existem questões, Cintia, que são muito sensíveis. Existem trabalhos que são feitos aí por todo o Brasil. Por exemplo, vou citar 3 aqui, que é o Setembro Amarelo, que trabalha aí, né, a questão da saúde mental. Nós temos Outubro Rosa, nós temos aí o Novembro Azul. Vocês também foram referências desse trabalho aí, e teve um certo impacto. Sim. Uma grande mobilização dentro aí da cidade de Brumadinho. Como é que é a escala desse time para fazer com que essa engrenagem ela ocorra perfeitamente assim? Todo mundo participa. Então, agora nós já começamos o Janeiro Branco. Então, assim, é um trabalho articulado que tem atuação em todos os segmentos, em todos os setores, e que a gente envolve todos aqueles que gostam de participar de verdade, que gostam de falar, porque o incentivo ainda é muito necessário, e a articulação da rede para que a gente conseguisse o maior número de mamografias do período, para que a gente conseguisse aumentar a quantidade de vagas para consultas e exames. Então, participa todo mundo junto ali. Então, envolve a saúde inteira. Nós realizamos também as maiores campanhas, porque tem uma turma, uma equipe profissional que é comprometida com essas políticas. Por exemplo, ali a gente no mês, vamos colocar um exemplo aqui no Outubro Rosa, vocês fazem ali campanhas de, vamos dizer assim, exame de mamografia, tudo isso vocês promovem? Tudo isso a gente promove. Então, por exemplo, o CAPS. O CAPS vai fazer uma ação com os pacientes que estão lá para garantir o autocuidado. Sim. E também trabalhar essas questões relacionadas à saúde da mulher. Mas, ao mesmo tempo, a gente não fica focada só na mamografia.
A gente tem também identificação de outras doenças de públicos LGBT que também existem, que fica muito escondido, que a gente precisa de trabalhar. Então, a gente cria várias frentes mesmo e identifica como que cada um deles pode atuar para que a gente consiga alcançar e aproveitar essa marca. Sim. De Outubro Rosa, Dezembro Vermelho. Nós iniciamos um serviço também da profilaxia pré-exposição e pós-exposição. Então, a gente vai entendendo. Então, é só doação de sangue? Não. Eu tenho também que fazer um teste da sífilis, sim, um HIV. Então, a gente vai encontrando dentro da política para aproveitar o que é aquilo ali, para ampliar o rol de serviços que a gente pode aproveitar nesse período e alcançar mais pessoas, números mais positivos, porque a gente sabe que se a gente diagnosticar antes, a gente trata antes e a cura vem. É até interessante, falando das questões aí das frentes na qual vocês trabalham, vale lembrar também sobre a questão da saúde bucal. Sim. Que também se tornou uma grande referência, já se tornou aí um ciclo de grande avanço dentro da cidade. Então vocês se preocupam com isso também? Claro, né? Claro. Olha, nós estamos falando de cidade feliz. Sim. A pessoa, quando ela está feliz, ela sorri. Primeira coisa. Então, a gente quer lindo sorriso. Uhum. Então, nós começamos um programa lá que assim, começou a gestão, Caleb, existe uma engrenagem. Então, os processos administrativos, até se alcançar o objetivo, que era o odontomóvel, ia ter um prazo para... Justamente eu queria perguntar sobre mas aí, calma, e tem um prazo para chegar até ele. Sim. O que nós fizemos? Então, intensificamos os atendimentos nos postos de saúde para garantir que zerasse a fila das crianças da educação infantil. Zeramos a fila da educação infantil, aí chegou o odontomóvel. Só que esse odontomóvel, ele ainda tinha uma demanda muito grande. Por quê? Tinham crianças na fila, mas tinham crianças que nunca tinham sido encaminhadas para o serviço. Então, o odontomóvel... Mas nunca tiveram contato. E, às vezes nem conhecesse, nem soubesse da existência do serviço dentro do posto, porque o posto está ali só... A gente hoje não, porque a gente comunica, a gente informa os serviços que existem em cada equipamento. Sim. Mas... esse odontomóvel, então, teve que percorrer todas as escolas e ele percorreu o mais legal, Caleb, os eventos. Ele foi, então, os jovens, que às vezes os pais ficam preocupados, né? Não, meu filho tá indo para a festa namorar, lá em Brumadinho, não. Eles vão para a festa para cuidar do sorriso. Olha só. Porque o odontomóvel tá lá e aí é demanda espontânea. Então, alcançamos também, foram quase 5.000 atendimentos. Na educação, conseguimos zerar todas as escolas. Todas as comunidades, todos os eventos. E agora a gente recomeça com essa procura pelo belo sorriso. E aí, olha que legal, Caleb. Nós, então, começamos lá. Primeiro, né, o foco na gestante, dentista, pré-gestante. Então, o bebezinho nasce... dentista para o bebezinho. E aí a criança está na escola, dentista para acompanhar essa criança. São novos sorrisos entregues também para Brumadinho. Gente, que legal. Aí teve muito sorriso bonito lá. Ou seja, deve ser um povo muito feliz, não é? O lema é uma cidade de gente feliz. É um lugar, né? De gente feliz. Um lugar de gente muito feliz. E assim, o mais legal também, tem uma festa, né? Tem uma comunidade que é muito grande, que é a Conceição de Itaguá, e lá tem uma festividade a festa de Nossa Senhora da Conceição, que é no fim do ano. O que a gente tinha que fazer? Vamos ampliar a capacidade de atendimento odontológico, que a festa vem aí. Uhum. Todo mundo tem que estar sorrindo também. Sim, por favor. Ou seja, vocês cuidam do sorriso, né, da saúde bucal das pessoas, desde o recém-nascido até a melhor idade. Desde a gestante. Desde a gestante? Eu ainda acredito que acontece, né? Que legal. É bem legal. Gente... realmente, uma cidade, um lugar de gente feliz, muito interessante.
Agora, já que estamos falando disso, a UPA teve uma grande reforma, né? Assim, Sim. Uma grande reforma, um grande ato de mobilização para poder atender melhor aí o povo de Brumadinho. Agora, é possível já observar alguns avanços assim, tecnológicos, vamos falar de tecnologia, Sim. alguns avanços tecnológicos depois dessa reforma? Sim, olha, a revisão do processo de trabalho envolve tecnologia. Então, quando nós fizemos esse estudo para qualificar o atendimento da UPA, nós pensamos em tecnologia, mas no processo de trabalho. Então, esse processo foi revisado para que esse paciente ficasse menos tempo esperando pelo atendimento. E nós vamos receber agora, previsto para março, um equipamento extremamente tecnológico que advém da reparação, mas que ficou paralisado por ausência de providência para receber o equipamento. Porque um equipamento tecnológico, ele exige uma estrutura. Sim. Porque é um equipamento sensível, mas que vai entregar mais qualidade. Então, nós já Brumadinho já teria que ter assumido essa providência lá atrás. Não assumiu, chegou para nós tomamos todas as providências, fizemos a revisão da parte elétrica, com a implantação da nova estação de energia, porque mais equipamento, mais energia. Mas investimos nisso para receber esse equipamento mais tecnológico e entregar resultados melhores para a população. Muito bom. E aí, com certeza, um belo resultado. É um grande feito. E além das... eu gosto muito de falar sobre as frentes que a cidade tem investir. Nós temos uma questão que pesa muito, Cíntia, e eu gosto muito de tratar, inclusive é a área que eu amo, que é a questão da saúde mental, né? Vocês tiveram ali grandes evoluções, investimentos na questão da saúde mental. Inclusive, vou dar um dado aqui, importantíssimo, vocês realizaram mais de 9 mil atendimentos. Muitos atendimentos. Né? Mais de 9 mil atendimentos. É muito difícil um número desse, mas numa cidade em que todo mundo se ajuda, todo mundo trabalha, dá para fazer. Dá para fazer, e assim, esse dado de 9 mil, você está considerando um tipo de atendimento. Sim. Porque quando a gente fala de saúde mental, a gente trabalha em todos os níveis. Lá a gente tem a saúde mental nos postos. Então, o que foi possível revisar o funcionamento desse serviço para atender mais pessoas? Como que a gente faz para atender mais pessoas? Atividade coletiva. Uhum. Então, existe um estímulo das atividades coletivas para que as pessoas se unam para realizar uma atividade que às vezes fica parecendo, tem um projeto muito lindo que chama Entrelaços, que é costurar, mas ele não é uma costura por si só, ele é uma terapia conduzida pelo profissional psicólogo, em que os pacientes se unem ali, além de poder praticar um artesanato que faz com que a pessoa também se sinta um pouco melhor, porque ela vê o resultado do trabalho dela, ela desenvolve a autonomia, a possibilidade de que esse trabalho se torne um recurso e ainda faz uma terapia. Então, nós focamos muito em atividades coletivas. Todos os meses, a equipe de saúde mental reuniu em algum ponto, especialmente nos pontos centrais da cidade, para mostrar esse serviço, para desmistificar a questão relacionada à saúde mental. Temos uma rede extremamente articulada hoje. Na UPA tem psiquiatra, no hospital tem psiquiatra, porque esse primeiro atendimento, quando necessário, ainda tem algumas dúvidas de como é a condução desse paciente. Então, nós temos uma articulação muito bacana com a Polícia Militar, com o SAMU, para trazer a humanização do cuidado em saúde mental. Porque existe ainda muito, a gente que é leigo, que não, né, que tem pouco conhecimento, mas que é natural que tenha, existe ainda a ausência dessa informação e a gente reconhece que precisa ter uma articulação melhor em Brumadinho,
porque um dos aspectos que comprometeu, que ainda é um resultado da conjuntura pós-tragédia crime, é justamente a questão de saúde mental. E o abalo em saúde mental, o comprometimento, o agravo, ele não vai só para a saúde mental. Você tem um adoecimento real em outros aspectos da sua saúde. Eu sempre costumo te falar, Cíntia, e você vai me entender, que a gente até trata isso na psicologia, o que a sua mente não resolve, o seu corpo acaba transformando em doença. Então, existem questões que, uma vez que não é tratada, e se a gestão pública não se preocupar com isso, as pessoas se adoecem. E aí, se tratando da conjuntura da tragédia crime que nós tivemos em Brumadinho, nós tivemos também um outro fator muito importante, que foi a pandemia. Sim. Que foi um tempo muito difícil para as pessoas, para os comerciantes, para o mundo inteiro. Então, quando nós temos aí uma frente que trata sobre a saúde mental, realmente aí nós temos uma cidade que também olha e tem uma sensibilidade de entender que as pessoas precisam de ajuda, às vezes para se encontrar, as pessoas se perderam. Exato. Se perderam nessas questões. Sim, e esse aspecto da saúde mental, que essa questão, né? Como eu vou ser feliz? Como eu vou encontrar a felicidade? Me cuidando, tendo condições, tendo conhecimento, sabendo que eu posso contar com um serviço que vai me individualizar, porque o indivíduo, ele é único. Então, ele precisa ser individualizado. Então, o serviço de saúde, ele tinha, né, esse hábito de construir grandes espaços. É claro que a gente quer todos os postos bonitos, nós estamos trabalhando para isso, mas a gente vacina na rua, faz atendimento na rua, a gente faz a caminhada, a gente promove, a gente tenta de fato mostrar para as pessoas que é normal, tudo é normal. Se eu tenho um problema é normal, mas que o normal não é continuar com esse problema, porque existe uma estrutura de serviços que está ali à disposição para promover esse cuidado. E justamente que é uma dificuldade, eu particularmente já tive muito essa dificuldade, mas as pessoas têm muita dificuldade de reconhecer as suas vulnerabilidades. Igual você acabou de falar, é normal, mas a gente não pode se conformar com o normal. Não pode, e o que a gente mais faz lá, o que a gente mais faz em Brumadinho, é ouvir primeiro e entender como que a gente vai conseguir resolver esses problemas que ainda existem. Então, eu aproveito aqui a oportunidade para dizer que já estamos em fase final de planejamento do Telebrumas. Olha só. Esse Telebrumas, ele é um atendimento individual, pessoal, de psicólogo. Isso é uma exclusiva? Porque esse povo, que privilégio, nada, que privilégio. Então, mas nós estamos porque realmente nós estamos ansiosos para entregar esse serviço desde janeiro. Nós estamos, na verdade, a gente trata disso desde julho, quando foi construir, de fato, o plano de governo. Mas aí o Telebrumas, ele vem como um complemento. Às vezes a pessoa tem vergonha, não quero ir lá no serviço, não vou no posto, não vou no CAPS. Vai aonde? Vai para o celular. Vai para sua casa, vai para o seu computador, vai para o seu tablet, seu equipamento ali que te proporciona falar da sua intimidade. E vamos cuidar. Então, é mais vai ser uma ferramenta experimental, mas seguindo toda a regulamentação do Conselho de Classe, do Ministério da Saúde, mas é mais uma tentativa, porque ainda tem quem tenha vergonha de falar, eu preciso, mas assim, o rico faz terapia, e o pobre faz o quê? Não faz. Não. Ele tem vergonha, ou ele não tem tempo, ou ele trabalha. E aí a gente pensou no Telebrumas como
uma possibilidade de cuidado e que talvez vai fazer com que ele queira ir no posto para conhecer, Claro. que ele seja inserido no Muito serviço, mas que ele seja cuidado, que seja ouvido, que a gente possa proporcionar da melhor forma o atendimento daqueles que precisam. Nós temos aí o equilíbrio de duas questões. A pessoa, ela tem a opção de ir até o serviço, mas se ela não se sentir à vontade de ir até o serviço, porque realmente tem pessoas que têm muita vergonha, e a gente super entende isso, o serviço também vai até ela. Vai. Lá a gente vai. Olha só. Então fica aí eu vou chamar de exclusivo, tá? Me desculpem os outros aí, mas é muito legal a iniciativa de um tema tão sensível. Hoje eu quero até aproveitar o espaço. As pessoas geralmente não têm paciência de ouvir as outras pessoas. A vida está tão corrida, vamos colocar assim para alguns, para todo mundo na verdade, né, gente? Tá tão corrida que ninguém tem paciência de sentar e ouvir alguém. E tudo que às vezes as pessoas precisam é de alguém que possa ouvi-los. Sim, exato. Sem um olhar de julgamento, que é o que vocês vão proporcionar lá. Sem olhar de julgamento. O acolhimento. O acolhimento. A palavra não é julgamento, é acolhimento. Que legal. Isso é fundamental para quem está acompanhando aqui, inclusive. Agora, vamos lá. Vocês alcançaram mais de 1 milhão de visualizações nas redes sociais aí de vocês. E eu preciso fazer uma pergunta aí muito interessante assim, dentro desse contexto. Qual que é a estratégia que a comunicação está, vamos dizer assim, né, percorrendo para não perder de nenhuma forma tudo que está acontecendo e de uma forma aí digital, vou usar essa palavra, porque hoje, gente, tudo é isso aqui, né? Como adianta a gente, a nossa vida tá aqui, né? Mas a gente não, alguns tentam fugir disso. Mas tem alguma estratégia, né, para que a comunicação de vocês, de uma forma assim digital, consiga alcançar os outros públicos, outras pessoas? Como é que vê essa ampliação, esse boom aí de vocês? Então, a nossa equipe, a saúde é nota 10. A comunicação, eu não consigo dar nota de tão excepcional E comunicação é tudo. Então, é uma equipe que é comprometida com entender, porque na saúde a gente ainda tem uma maior dificuldade que é alcançar o jovem. Onde o jovem está? Ele está nas redes sociais. Então, a gente entendeu uma necessidade de comunicar como os jovens gostam de que seja comunicado. Então, a informação ela vem de um jeito dinâmico, muitas vezes engraçado, muitas vezes bonitinho, mas sempre com informação e saúde. Isso fez e faz com que cada vez mais a gente consiga um número maior de visualização e que a informação seja eficiente. Então, é o mundo digital, né? É utilizar das novas tecnologias, mas com seriedade, mas do jeito que o jovem quer. Porque o nosso desafio em saúde ainda é garantir o cuidado e a continuidade do cuidado, a adesão dele aos serviços de saúde. Comunicação é tudo. E interessante disso tudo é que a comunicação ela precisa ser dinâmica também. Porque, vamos dizer assim, as pessoas não têm muita paciência de ver algumas coisas. Mas vocês trabalham numa estratégia que nos primeiros segundos a pessoa já quer ficar presa no vídeo. Os meninos são... Os famosos ganchos. A turma da comunicação, como eu te disse, é fora de série. E os meninos, o Guilherme e o Gabriel, eles também têm essa pegada. Antes da gente começar aqui, eu já estava falando, é uma pressão, né? Porque eu não falava. Meu Instagram era horrível, eu não gravava, ainda continua, tem que melhorar muito. Mas a gente entende a necessidade de mostrar por quê. Porque muitas vezes não é para aparecer, é para comunicar. Qual que é o aspecto mais importante da comunicação? Não é a mensagem? Sim. E aí a mensagem tem vários modos de ser transmitida. Uma delas que eu acho que é o nosso maior ganho é essa oportunidade de mostrar o serviço, de mostrar a dinâmica, de como acontece, de onde você procura, como que funciona por meio desses novos meios que é a comunicação digital. E métodos aí é o que não faltam, né? E cada vez mais evolui mais e
E os meninos melhoram mais, mas é desafiador. Muito desafiador. Para mim, o Tauan, que é o meu adjunto, a gente sofre. Ai, como eu fico feia na cama. Faz de novo. A gente erra, gagueja. Mas faz vamos tentando, vamos todo dia esforçando para ser eficiente essa comunicação. Muito bom, muito bom. Cíntia, quais são aí os grandes desafios aí para 2026? O que vocês esperam aí? Apesar que nós estamos começando, mas é muito importante a gente falar sobre isso também. O que para você esse ano é super desafiador e que vocês estão de prontidão para poder ir acima, assim como vocês têm feito? Primeiro, o nosso maior desafio está relacionado em garantir essa motivação da equipe. Porque foi um ano de muitas entregas e as nossas entregas precisam desse time com essa mesma energia. Então, é garantir a motivação, garantir que a nossa equipe profissional, ela se entenda partícipe desse processo de construção. Porque é só por meio dela que a gente consegue, de fato, alcançar esses grandes planos. Na verdade, garantir também que essa rota de trabalho que foi assumida, ela continue, porque lá nós temos muitas unidades básicas que precisam ser revistas, tem muitos serviços que precisam ser melhorados, tem a parte do hospital, né? Tem um grande desafio que é a questão do CDI, que é o Centro Diagnóstico por Imagem. Nós temos um plano de construção do centro de hemodiálise e garantir que os avanços eles nunca parem, que cada vez mais a gente consiga ampliar o acesso. A saúde fala muito, né, de ampliar o acesso e ampliar cada vez mais esse acesso e garantir a participação da população como não somente como paciente. Nós precisamos que eles também nos auxiliem nesse cuidado, garantir esse autocuidado para a gente, de fato, melhorar os indicadores de saúde. Porque os nossos indicadores de saúde, ele traz, de fato, uma evolução ruim de um comprometimento em todos os aspectos que são monitorados pelo Ministério da Saúde. Então, a partir desse vínculo que a gente pretende e todos os dias trabalha, a gente conseguir ampliar, motivar a equipe, mas também motivar o usuário a se cuidar e garantir que a nossa população, ela entenda que aquilo é dela, que ela pode usar, mas que ela também precisa se cuidar e transformar, de fato, Brumadinho num lugar de gente feliz, porque a saúde, né, se não a mais importante, está entre as mais importantes da vida, né? A qualidade de vida, ela depende de uma boa saúde. Então, é um aspecto que a gente precisa e reconhece a importância de que ele seja eficiente, que ele seja envolvido e participar de tudo. Nós sabemos que a agenda de Brumadinho de eventos é uma agenda muito extensa, mas participar de tudo, aproveitar todos os eventos, participar a nossa população de tudo que existe, que tudo que está sendo construído e que está sendo melhorado é para Brumadinho, é para o brumadinhense. Muito bom. E se a gente tiver condições de ofertar, Caleb, para a região e fortalecer a região, nós estamos para ser grandes parceiros dos municípios da região. Nós sabemos das dificuldades que os municípios todos enfrentam em saúde. Então, nós estamos preparando essa saúde de referência porque reconhecemos que a nossa estrutura, ela pode ser referência e que ela, sendo referência, ela garante uma continuidade para o nosso paciente também, claro, para a vida inteira. Sim. E isso só pode ser ter possibilitado a população se tiver uma boa equipe. E é isso que eu queria te perguntar, como é a sua equipe? Bom, a gente falou tanto de equipe, mas eu não te perguntei como é a sua equipe, como é composta, como é trabalhar com essa turma boa aí. Trabalhar com coisa boa é bom demais. Não vira um trabalho. É o prazer. Trabalhar com o time da Saúde Nota 10 é maravilhoso, porque todos eles sabem da importância da coletividade e de cada um individualmente.
Então, nós temos profissionais altamente qualificados, nós temos servidores, e é muito interessante os nossos profissionais efetivos, porque o serviço público, ele tem alguns jargões que são pejorativos, no nosso caso, não. Nós trabalhamos com servidores, de fato, muito comprometidos, uma equipe altamente qualificada que não para de estudar. Hoje, nós já participamos de um encontro de treinamento que não para de se qualificar e de entregar para os pacientes e para eles mesmos a certeza, a segurança de que esse serviço é bem prestado. Então, o nosso time é nota 10. A saúde é nota 10, eles são nota 10. Trabalhar com bons profissionais, com dedicação, com comprometimento e, mais que tudo, ética é muito bom. É prazeroso. É prazeroso. É só entregas. É uma gestão de entregas que é entregue por eles, das mãos deles. Muito bom. Que bate-papo legal. Cíntia, eu queria que você aproveitasse o espaço e deixasse um recado aqui para a população de Brumadinho, também para a sua equipe, para as pessoas que estão acompanhando. Nós tivemos aqui um bate-papo muito legal, muito produtivo, mostrando, não só, a gente não está só falando, mas a gente está mostrando dados que são muito relevantes, que são importantíssimos para a sociedade, e talvez você que está nos acompanhando nem sabia disso, mas aqui você fica por dentro de tudo. Fica à vontade para deixar um recado aí para a população. Com certeza, Caleb, aproveitar para agradecer o nosso prefeito, Gabriel Parreiras, a Aline, mãe do Gui, a vice-prefeita, o Guilherme Moraes, que é o nosso secretário de governo, toda a equipe de secretariado, João Santos, delegada Roseli, todos eles que estão no dia a dia, Cesária, e toda a equipe de saúde, Cleison, todo mundo, gente. Eu não posso, a gente acaba esquecendo e na correria deixando, mas o importante é agradecer a oportunidade de estar onde estou, ser secretária municipal de saúde da minha cidade. É um orgulho que eu carrego com muito compromisso, com muita dedicação e com a certeza de que eu tenho todo um time que eu posso confiar que essa entrega vai ser e todos os dias transformadas em melhoria da qualidade do acesso em saúde, e dizer que ainda tem muita coisa, não foi um ano só, e que tem muita coisa por vir e que estamos aí lutando, trabalhando todos os dias para que melhore cada vez mais, que esse é o nosso compromisso. Mudança é isso, é provar que a gente pode fazer mais e que a qualidade de vida do brumadiense realmente vai sofrer, vai sentir essa mudança boa. Muito bom. Quem nasce em Brumadinho é o quê? Brumadiense. Brumadiense. A toda a população de Brumadinho, aos brumadienses, ok? Tá certo? Ok. Um forte abraço, foi um prazer falar com todos vocês. E aqui no Portal Line 7 você sempre vai ficar por dentro de tudo que acontece aí na sua cidade, na sua região. Cíntia, que honra conversar com você. Muito obrigado por ter atendido o nosso pedido. Eu que agradeço todos da Line 7, essa acolhida, essa oportunidade. Coloco sempre à disposição, só chamar que a gente vem. E a gente diz aí o mesmo. Gente, esse é o Portal Line 7, eu sou Samuel Caleb, sempre é um prazer conversar com vocês e até a próxima, com toda certeza nós estaremos aqui. Um abraço.